senhores vereadores, públicos presentes, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Palladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Professor Leandro Amitti. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas, presente. E Valmir Giacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Carlinhos Labareda que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Jesus renova a Torá, a justiça cristã. Ouvistes o que foi dito dos antigos: não matarás, não matarás. Aquele que matar está sujeito a ser condenado. Eu, porém, digo-vos: quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Quem lhe disser será réu diante do sinédrio. E quem lhe chamar louco será réu na geena do fogo. Se fores, portanto, apresentar uma oferta sobre o altar, e ali te recordares do teu irmão, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta para apresentar a tua oferta. Com o teu adversário, mostra-te conciliador, enquanto caminhardes juntos, para não acontecer que te entregue ao juiz, e este aguarda e te manda ir para a prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá até que pagues o último centavo. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da sessão da ata anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Palladini solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de Lei 20/2025, da nova redação ao artigo 3º da Lei 4.035, de 2025, que altera as leis complementares número 02 e 03, de 2019, e dá outras providências. Data de entrada, 11/3/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 20/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 11 de março de 2025. Projeto de Lei 21/2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento vigente do município. Data da entrada, 14/3/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 21/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 14 de março de 2025. Projeto de Lei 22/2025 dispõe sobre abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento vigente do município. Data da entrada, 14/3/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 22/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 14 de março de 2025. Projeto de resolução número 02/2025 altera a resolução 15/2017, que dispõe sobre autorização ao Poder Legislativo para contratar com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, para concessão de oportunidades de estágio remunerado a estudantes de cursos profissionalizantes de ensino superior e dá outras providências. Data da entrada, 11/3/2025, autoria Mesa Diretora.
O projeto de resolução 02/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 12 de março de 2025. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 81/2025. Farei a leitura na íntegra. O requerimento 81.025, data de entrada 13 de março de 2025, autoria vereador João Batista Martellini Filho. Requerimento 81/2025. Considerando que as empresas funerárias não distribuem mais pelas ruas os informativos impressos com as notas de falecimentos no município, considerando que, sendo assim, o site da Prefeitura de Tietê se tornou uma das únicas fontes oficiais de informação sobre os falecimentos no município, considerando, no entanto, que o vereador subscritor tem recebido várias reclamações no sentido de que as notas de falecimentos do site vivem desatualizadas, alguns falecimentos sequer são informados e, em algumas ocasiões, as informações sobre os falecimentos são disponibilizadas no site já depois da realização do velório e do sepultamento. Requeiro o ouvido plenário que se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, tome as devidas providências no sentido de manter atualizado no site oficial da Prefeitura as notas de todos os falecimentos ocorridos, cujos velórios e ou sepultamentos sejam realizados no município, inclusive no cemitério particular. Câmara de Tietê, 13 de março de 2025. Autoria João Batista Martellini Filho. Está em discussão o requerimento 81/2025. Está aberta a votação do requerimento 81/2025. Kiko. Requerimento 81/2025 aprovado. Requerimento 82/2025. Também farei a leitura na íntegra. Considerando que a Prefeitura encaminhou à Câmara no início do ano o projeto de lei número 02/2025, que alterava as leis complementares números 2 e 4/2019, com a finalidade de reajustar os vencimentos e salário dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Considerando que referido projeto daria cumprimento ao que determina a Constituição Federal no tocante aos pisos salariais das categorias, considerando que poucos dias depois do protocolo, a Prefeitura solicitou a retirada do projeto, informando que o mesmo seria revisado. Considerando que desde então o projeto não mais retornou a esta Casa de Leis e os profissionais ocupantes dos cargos acima citados não tiveram o reajuste de seus salários e vencimentos para adequá-los ao novo piso constitucional. Considerando que no ano de 2024, esse ajuste no piso foi realizado diretamente pelo Poder Executivo por meio do decreto número 7.496 de 2024. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o motivo de a Prefeitura ainda não ter reencaminhado a esta Casa de Leis o projeto que altera as leis referentes aos planos de carreiras dos servidores, com a finalidade de adequá-los ao novo piso constitucional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Requeiro ainda que informe da possibilidade da realização desse reajuste por decreto, da mesma forma que foi feito no ano de 2024 na administração anterior. Câmara Municipal de Tietê, 17 de março de 2025, autoria vereador João Batista Martellini Filho. Está em discussão o requerimento 82/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, demais pessoas que nos assistem.
praticamente o requerimento já explica tudo, não tem muito o que falar. Mas só que para Vossas Excelências entenderem melhor, o salário desses cargos são atrelados ao salário mínimo. Toda vez que se reajusta o salário mínimo, precisa fazer reajuste desses salários também. Por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Inclusive porque o próprio prefeito, no início do ano, mandou 2 projetos para esse fim e não se sabe por que foram retirados e não foram mais reenviados a esta casa. Muito obrigado. Continua em discussão requerimento 82/2025. Está aberta a votação do requerimento 82/2025. Requerimento 82/2025 aprovado. Requerimento 83/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que ocorreu com a tubulação de águas pluviais localizada sob a ponte do bairro Santa Cruz, do lado esquerdo, no sentido centro-bairro. Requeremos ainda que providencie com a máxima urgência os devidos reparos no local, uma vez que a erosão está bem perto da calçada. Data de entrada, 17/3/2025. Autoria, Raquel Mariano Bazelotto e Leandro Rogério Amite. Está em discussão requerimento 83/2025. Está aberta a votação do requerimento 83/2025. Requerimento 84/2025. Por motivo da ausência do vereador, nobre vereador Adriano Jacinto, os requerimentos 84, 85 e 86 passarão para a próxima sessão. Obrigado. Requerimento 87/2025. Requer ouvido plenário que se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe da possibilidade da disponibilização de um local mais adequado para o funcionamento do Conselho Tutelar de Tietê, conforme recomenda a resolução número 231, de 28 de dezembro de 2022, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Data de entrada, 17/3/2025, autoria Silvio Gabriel Freitas. Está em discussão o requerimento 87/2025. Peço a palavra. Com a palavra o vereador autor Silvio Freitas. O Conselho Tutelar de Tietê funciona em um local inadequado. A localização é muito boa, mas as instalações não atendem o que determina essa resolução do Conselho Nacional. Existe lá uma cozinha, depois uma escada e um salão, quase que do tamanho desta sala aqui, com todo mundo trabalhando junto. Não existe privacidade nenhuma. As pessoas que procuram o Conselho Tutelar, todas levam lá um problema relacionado à criança e adolescente que precisa ser solucionado. E são questões delicadíssimas: abusos, maus tratos, famílias desajustadas. Isso precisa de privacidade. E as crianças também, muitas vezes, precisam ser ouvidas. E é preciso um ambiente apropriado para a criança, que de forma lúdica, numa conversa, ela possa revelar ali as dificuldades que ela vem enfrentando. Não é possível atender mais do que uma pessoa de cada vez. Então fica a sala ocupada e pessoas aguardando para serem atendidas num espacinho de 2 metros quadrados no pé da escada.
totalmente inadequado. Então, o que se busca é uma instalação que atenda à privacidade, onde haja um espaço para a criança ser ouvida em separado, onde os conselheiros trabalhem melhor, que haja assim uma sala separada, vai ser mais produtivo, né? Eu visitei outro dia a instalação do Conselho Tutelar em Cerquilho. É um exemplo. Tem uma sala para cada conselheiro, tem uma sala com brinquedo, uma sala com lápis de cor, com todo o material apropriado para a criança. Então, Tietê, a única coisa de bom que tem é a localização. Mas isso não é tudo. É preciso uma instalação que atenda o que determina essa resolução aqui, número 231 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 87/2025. Peço a fala, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro. Primeiro, gostaria de parabenizar o nobre colega Silvio, pedir para subscrever, porque realmente não temos como falar em qualidade de atendimento, né, em especial crianças e adolescentes, se não há um ambiente acolhedor, né? Então, falta esse acolhimento. A gente falou aqui sobre vários pontos, né, sobre a questão do alcoolismo com o jovem, uso de drogas e uma série de fatores. E, normalmente, as pessoas que intervêm nesses processos são os conselheiros tutelares. Legalmente, eles têm essa função, né, de estar assistindo a esses jovens, e não tem como se dar uma assistência sem haver essa privacidade. Então, essa sua proposta, ela vem ao encontro do que se precisa, se faz necessário para uma prestação de um serviço realmente qualitativo. Você chegar e ter que expor uma questão muito particular, né? Nós atendemos, eu que já assisti muito tempo dentro do conselho, a gente vê que, às vezes, denúncias graves, sérias, né? Aqui o doutor Bartolini também, que é advogado, deve ter, ao longo da carreira, visto muito isso, como delegado também, né? E a porta de entrada para todas essas questões são, normalmente, o Conselho Tutelar. Então, quando há uma denúncia, o Ministério Público já aciona esse conselho. Então, é de suma importância essa sua proposta, né, de ter um espaço adequado, de ter um espaço acolhedor, porque as famílias e os próprios jovens já têm uma resistência a ir até o conselho, muitas vezes, né? Então, quando se fala Conselho Tutelar, eles pensam num fazer punitivo, né? E, pelo contrário, é um fazer zelador, né, que cuida, de alguma maneira, dessas crianças e adolescentes. Então, a sua ideia é genial. E, às vezes, pensar numa adequação, né? Hoje, a engenharia nos possibilita tantas coisas, né? Uma sala tão grande como essa, ela pode ser dividida, muitas vezes adequada, né? Com paredes drywall e outras estruturas, né? Para não se perder a localização, como você mesmo disse, que é maravilhosa, e buscar atender da melhor forma possível. Então, parabéns pela proposta, e ela vai muito ao encontro do que a gente quer construir com uma cidade cidadã, uma cidade mais acolhedora, né? Obrigado. Continua em discussão o requerimento 87/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Raquel. Boa noite, nobres vereadores da casa, os servidores da casa e todos aqui que estão presentes nos assistindo. Eu gostaria de subscrever com o vereador Silvio. E em relação ao acolhimento, que nem a gente fala, né? Como que a gente vai ter aquele acolhimento com a criança ou com os pais, tendo aquele constrangimento? Se tem um certo caso sendo atendido aqui, já fica aquele constrangimento. Então, é de muita... como que eu posso dizer? De valia esse requerimento, e gostaria de estar subscrevendo com o Silvio. Obrigada. Continua em discussão o requerimento 87/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Giacomazzi. Boa noite a todos, nobres vereadores, servidores da casa, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal e o público que nos assiste pela internet. Primeiro, parabenizar pelo esse requerimento, Silvio. Peço para subscrever com a Vossa Senhoria. E, como a Raquel acabou de falar, se não tem um acolhimento adequado para essas crianças, não tem um acolhimento, tem uma privacidade, como que você vai atender bem uma criança em um caso, né? Então, eu peço para subscrever. Obrigado, presidente.
Continua em discussão, requerimento 87, 2025. Quero parabenizar o vereador Silvio pelo requerimento, peço para subscrever, é de suma importância esse assunto. Está aberta a votação do requerimento 87, 2025. Requerimento 87, 2025, aprovado. Requerimento 88, 2025. Requeiro ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe esta Casa de Leis com relação aos veículos e motoristas da empresa prestadora de serviços de transporte escolar para os estudantes da rede pública de ensino, pregão presencial 51/2019, contrato número 43/2020, o que segue: cópia do certificado de registro de licenciamento de veículo e da última vistoria semestral do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, de todos os veículos. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação e do certificado de conclusão do curso especializado de transporte escolar 7 de todos os motoristas. Cópia da pólice de seguro de todos os veículos. Cópias dos discos diários do tacógrafo de todos os veículos. Cópia da comprovação de vínculo empregatício dos condutores e monitores. Cópia do comprovante do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas. Data da entrada, 17/3/2025. Autoria: Adriano Aronchi, Raquel Mariano Bazelotto e Leandro Rogério Amiti. Está em discussão requerimento 88, 2025. Está aberta a votação do requerimento 88, 2025. Requerimento 88, 2025, aprovado. Requerimento 89, 2025. Requeiro ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após o contato com a secretaria competente, encaminhe esta Casa de Leis com relação aos veículos e motoristas da empresa prestadora de serviços de transporte coletivo, pregão eletrônico 39/2022, o que segue: cópia do certificado de registro e licenciamento dos veículos, laudo de vistoria veicular, comprovação do sistema de bilhetagem eletrônica, relatórios do Sistema de Controle Operacional, SCO, comprovação da implantação do Sistema de Atendimento ao Passageiro, SAP, cópia do Indicador Global de Qualidade dos Serviços, IGQS, cópia da Carteira Nacional de Habilitação de todos os motoristas, cópia da pólice de seguro de todos os veículos, cópia dos discos diários do tacógrafo de todos os veículos, cópia da comprovação de vínculo empregatício dos condutores e monitores, cópia do comprovante do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas, cópia dos certificados de cursos preparatórios de direção defensiva, legislação de trânsito, primeiros socorros e relações humanas. Data da entrada, 17/3/2025. Autoria: Adriano Aronchi, Raquel Mariano Bazelotto e Leandro Rogério Amiti. Está em discussão o requerimento 89, 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro. Inicialmente, para retomar aqui, retificar, desejar boa noite ao presidente da casa, aos nobres vereadores, os servidores, as pessoas que nos assistem presencialmente pela internet. Fui deselegante no primeiro momento. Esse requerimento ele surge como forma muito importante, ele é um desdobramento, que o vereador Kiko já havia pensado em momentos anteriores, para a gente pensar não só na prestação do serviço de qualidade à população, mas pensar num outro aspecto, que a prefeitura, o executivo, ao prestar um serviço à população, ela presta diretamente, por causa da educação, de outros, ou ela contrata pessoas, terceiriza para que esse serviço seja prestado. E quando ela terceiriza, ela é solidária
a prestação de serviço. Então, o funcionário que é contratado, o ônibus que é ofertado, os riscos ou não que esses veículos oferecem aos munícipes, caso algo ocorra de ruim, ela vai responder por isso também. Então, a importância de levantar esse rol de documentos, né, que colocam a empresa numa situação de legalidade e de prestação de um serviço de qualidade, né, nenhum deles pode ser dispensado, né, então eles foram muito bem arrolados aqui, colocados, né, para que não aconteça o que vem acontecendo há muito tempo. Então, muitas falhas são cometidas por empresas e depois a prefeitura acaba respondendo solidariamente para essas falhas. Então, ela faz a contratação de um serviço, ela cumpre com os pagamentos rigorosamente. Então, a sua parte de pagadora e contratante, ela realiza, mas a prestadora do serviço muitas vezes não oferta um serviço de qualidade. Hoje mesmo eu recebi de uma rota de ônibus de escolas da área rural, né, que atende a área rural, 11 pais reclamando. As fotos, né, que não dava tempo de anexar esse requerimento, era do teto, todo o forro do teto aberto caindo. Então, como você vai falar que o serviço é de qualidade? Então, se algo cai, algo fere alguma criança, a empresa responde, mas também a prefeitura responde para essa questão. Então, a importância desse processo fiscalizatório e de a prefeitura, assim como o próprio legislativo e outros, estarmos atentos a requerer essas comprovações, porque senão a gente contrata, esquece de requerer esses documentos, de cobrar, e a hora que a gente só fica assim preocupado quando o problema surge de fato. Então, uma criança saiu a roda de um ônibus, morreram 10 pessoas, daí eu vou procurar todos os documentos e vejo que tudo está em desacordo. Não estou dizendo que é o caso da empresa, mas que vem acontecer. Quando a gente sempre olha, né? Aquela boate que pegou fogo não sei aonde, não tinha o laudo do bombeiro, não tinha autorização para isso, para aquilo, então por que ela estava funcionando? Então não tem um órgão público que fiscaliza esse processo, então a falha é da fiscalização e a falha é da prestadora do serviço. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento 89/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham nesse plenário nessa noite pela internet. O requerimento ele é bem detalhado. Ambos requerimentos, eles citam a legitimidade da empresa prestadora de serviço. Esse assunto virou pauta nesse plenário algumas semanas atrás, com outros requerimentos, e coincidentemente ou não, na cidade de Cesário-Lândia foi feita uma fiscalização, onde muito do que se trata nesse requerimento aqui, infelizmente, não era cumprido por parte da empresa lá. E eu acho que a preocupação nossa primeiro no nosso patrimônio maior, que são crianças que estão lá, que são pessoas de toda a cidade, de todos os bairros que estão dentro desses veículos, e em segundo lugar do patrimônio que é investido mensalmente, que na casa de milhões aí, que é investido nessa prestação de serviço. Vamos lá, é uma empresa tradicional, uma empresa de 50 anos na cidade ou mais até. A ideia é que esteja tudo direitinho, que ficamos tranquilos ao adentrar no ônibus, ao trafegar por ele. E custeado pelo município, a responsabilidade solidária é inevitável. Então, cabe a nós pedirmos para que esteja tudo dentro do que se exige, tanto no edital de contratação, quanto na legislação vigente, para que não, já teve ônibus que pegou fogo, já teve ônibus que saiu roda, para que depois de um possível problema maior, de uma fatalidade maior, a gente não tenha a sensação de que podia ter feito algo a mais. Então, façamos algo a mais agora. Obrigado. Continua em discussão, requerimento 89/2025. Está aberta a votação do requerimento 89/2025. Requerimento 89/2025 aprovado. Requerimento 90/2025. Requeiro ouvido plenário
se oficia aos senhores César Sancinete Neto, diretor regional do DR Itapetininga, DR2, para que informe da possibilidade da doação do terreno localizado na Rua Pasquale Abramo, esquina com a Rua Bela Vista, no bairro Jardim de Alá, ao município, doação ao município, a fim de que o local possa abrigar uma obra pública, como uma praça ou uma academia ao ar livre, por exemplo. Data da entrada, 17/3/2025, autoria Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 90/2025. Primeiramente, eu peço para subscrever, Kiko, esse requerimento eu também fiz lá atrás e acompanhei um pouco sobre isso aí. Daí eu queria aguardar a resposta juntamente com você. Obrigado. Está aberta a votação do requerimento 90/2025. Requerimento 90/2025 aprovado. Requerimento 91/2025. Requeremos, ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, na figura do excelentíssimo prefeito municipal, José Carlos Regonha Júnior, a solicitação de estudo para a viabilidade de parcerias público-privadas que possibilitem a instalação de urnas para a coleta de cupons fiscais não identificados com CPF ou CNPJ do cliente, permitindo sua destinação a instituições beneficentes do município. Ademais, requeremos que sejam pensadas também a parceria público-privada para o desenvolvimento de campanhas educativas por meio das redes sociais das empresas parceiras e do Executivo Municipal, com o objetivo de intensificar o incentivo à doação dos cupons fiscais por parte dos consumidores. Data de entrada, 17/3/2025, autoria Leandro Rogério Amite e Raquel Mariano Bazelotto. Está em discussão o requerimento 91/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro. Usando uma expressão popular, parece que a proposta é chover no molhado. Mas, contrariamente ao que se possa pensar, não. Hoje nós temos várias instituições. Silvio trabalha intensamente em uma delas, né, Silvio? E sabe que já é comum muitas instituições buscarem os cupons fiscais junto ao comércio, né? Não sei se Infância Feliz o faz, mas eu vejo que o Educandário faz e outras fazem, para buscar parte desses impostos, né? Recolher parte desses impostos e ficar para essa instituição. No entanto, a mim falta uma política pública de incentivo a essa doação. Para além da política pública, nós temos muitas empresas no município, né, com as quais poderíamos estabelecer parcerias para que elas confeccionassem essas urnas, né? A gente é conhecido como uma cidade de muitas madeireiras, né, de muitas empresas voltadas a esse campo, então marcenarias e tudo mais. Seria, acho que muito simples até certo ponto para nós, sem nenhum custo para a prefeitura, estabelecer essas parcerias, né, em que pudéssemos formular essas urnas e deixar em cada um dos estabelecimentos que trabalham com essa emissão do cupom fiscal. Porque muitas pessoas não doam, às vezes ele fala, quer colocar o CPF? Não, ele pega a nota e joga no lixo, certo? E essa nota, às vezes os pequenos centavos que podem ser convertidos, para a gente não tem muita importância, mas para a instituição que recebe, ele é de grande valia. Então é muito importante que nós, dentro do município, fomentemos ações como essa. Então, que nós, agora no advento das redes sociais, né, do Instagram, do Facebook e outras, né, até aproveitar o ensejo para parabenizar o novo funcionário da casa que tem trabalhado incansavelmente, né, nas nossas redes sociais, dinamizando tudo, está aqui, né, que isso é muito importante para dar visibilidade para as ações públicas. Então, um trabalho conjunto do Legislativo, do Executivo, dessas instituições, das empresas envolvidas em suas redes sociais e por outros meios, vai dar muito mais amplitude para esse processo de doação. Então, as pessoas que nunca pensaram, aquele idoso ou a pessoa mais jovem, mais desatenta à possibilidade da doação, ele vai lá, então ele sai da loja, tem lá uma caixinha, ele vai jogar na caixinha aquele cupom.
é quase jogar um papel no lixo, mas um lixo que vale muito para as instituições que vão recebê-lo. Então, a proposta ela é simples, mas não simplista, né? Ela tem esse objetivo de criar, porque hoje o que falta no país não são pessoas dispostas a doar, são programas de incentivo à doação, assim como instaurar uma cultura da doação. Hoje, nós podemos, enquanto pessoas físicas, converter até 7% do nosso imposto de renda, ou a pessoa jurídica até mais, pensando na isenção do ICMS e outras, para as instituições, sem gastar nenhum centavo. Simplesmente eu deixarei de repassar para o governo federal e colocarei no meu município, nas minhas instituições, por meio do Conselho do Idoso e da Criança e Adolescente. Mas eu não faço, por quê? Porque eu não sou nem instruído para isso. Então eu não sou requisitado a fazer isso. Por quê? Porque não se instituiu uma cultura da doação. Então a cultura da doação é muito importante. Silvio, que está aqui, me dirijo a você, porque eu sei que você trabalha ativamente dentro da instituição da Infância Feliz, e um excelente trabalho, eu sempre ouço muito, olha lá, ele está até com o folheto do IRPJ, né? Toda instituição busca, mas eles têm dificuldade. Se nós mobilizássemos todos os contadores do município, tem até um exemplo do município aqui do estado de São Paulo, que ele se uniu com as empresas, compraram 4 motos e sortearam as motos entre os contadores. Aqueles que batessem as maiores metas de arrecadação participariam do sorteio. Eles tiveram um aumento de 700% na arrecadação. Então, porque eu dependo do meu contador, eu dependo do meu empresário. Então, hoje o potencial, falando com especialistas na área, do nosso município, pensando em repasse de ICMS, de IRPJ, que é o Imposto de Renda de Pessoa Física, de Pessoa Jurídica, né, e outros impostos, nós poderíamos arrecadar por ano mais de 20 milhões de reais. Você pensa em 20 milhões de reais no nosso orçamento. Como não ficariam as nossas instituições? Quantas crianças, idosos e pessoas não poderiam ser assistidas dentro do programa de assistência social, assistência à educação, assistência ao idoso? Então, a prefeitura não precisava mais tirar dos cofres públicos essa receita e poder aplicar na saúde, na educação, enquanto toda essa arrecadação conseguiria trazer uma maior sobrevida e uma saúde maior para as instituições. Nós temos muitas instituições sérias, a cada terça-feira estamos apresentando algumas. Hoje o Lar São Vicente de Paula vai estar aqui, também o Educandário, né, para se apresentar. E a gente sabe o quanto é importante essa proposta que veio do Mário, de apresentar todas as instituições. Semana passada foi o Rogério de Souza, Rogério de Souza, que mostra o quanto, que a gente chama de terceiro setor, né, que é um setor que não é nem público nem privado, é aquele terceiro setor que nos ajuda muito, que é o setor que mais trabalha para dar suporte para o poder público. Então é importantíssimo a gente fomentar essas ações. Parecem ações simples, mas com certeza, se tivesse uma caixinha em cada caixa do Pague Menos, da cooperativa, da loja da esquina, da Sim a Moça, na hora que você saísse, com certeza, e uma cultura, um incentivo a isso, com certeza você doaria o seu cupom. E ele não iria para o lixo, né, para ser reciclado ou não, e nem pode ser reciclado por causa da tinta, então nem para reciclagem serviria, mas ele serve para muitas instituições. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 91/2025. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvio Freitas. O requerimento trata especificamente de nota fiscal paulista, não foi mencionado aqui, então me permita acrescentar, certo? É um programa... Na verdade, assim, no corpo do requerimento até coloquei, né? Sim, perdão, tá. Então, esse programa Nota Fiscal Paulista, ele exige que cada nota fiscal doada seja digitado ali algumas informações. É muito trabalhoso. Tem que data da nota fiscal, número do CNPJ, valor, e isso se repete. Então, as notas de valor pequeno podem até ser descartadas, porque não compensa o trabalho. Mas aquelas de valores maiores, quem tem pessoal disponível para fazer essa digitação, obtém um rendimento significativo. O Educandário faz,
O outro, aquele albergue faz, eu tenho um amigo que trabalha lá, e o Casa de Maria e outros fazem. E eles ganham também no volume, sorteio os cupons, né? Pelo volume. Então, quanto mais cupom tem, mais chance tem. E agora, falando do imposto de renda, Tietê tem um potencial imenso, deve estar batendo 1 milhão por ano só no imposto de renda. Nós fizemos uma reunião há pouco tempo, 5 ou 6 anos, acredito, com o delegado da Receita Federal, um tieteense. Então, por iniciativa da irmã Cecília, nós fizemos uma reunião lá no Educandário, convidamos os contadores, né, para que ele fizesse uma explanação desse trabalho que pode ser executado aí no convencimento de pessoas jurídicas, somente aquelas tributadas com base no lucro real. E, no caso de pessoas físicas, somente aquelas que fazem a declaração no modelo completo. Então, tem uma limitação, né? A grande maioria faz no modelo simplificado. E a maioria das empresas fazem no lucro presumido, ou são pequenas e microempresas. Então, o potencial de Tietê é imenso. Hoje deve estar batendo no 1 milhão. Nós arrecadamos, eu acompanho isso, no ano passado, 91 mil aqui em Tietê. Cerquilho, 700 mil. Então, está faltando divulgação, não é? Nós temos um potencial próximo, né? Tietê tem empresas grandes, o faturamento para lucro real, acredito que deve ser acima de 78, 80 milhões ano. Então, é possível uma divulgação. Eu também apoio essa ideia de divulgarmos por todos os meios possíveis essa possibilidade de arrecadação. Existe aqui um folder sobre imposto de renda à pessoa jurídica. Isso tem no site da Receita Federal. Tem também para a pessoa física. Ali tem passo a passo o que tem que ser feito. É muito simples. Para o contribuinte pessoa física, é fazer uma indicação ali na hora do preenchimento da declaração. Já no caso de pessoa jurídica, faz um cadastrinho na prefeitura, tem aqui o modelinho, depois eu posso passar para vocês. A empresa passa as informações, a prefeitura, o departamento de contabilidade, vai emitir uma guia de recolhimento, envia para a empresa, e-mail, não precisa ninguém ir lá, não é? Por e-mail ela faz o recolhimento e depois ela informa a Receita Federal da doação efetuada. Então, é um tipo de doação sem colocar a mão no bolso. A gente precisa explorar muito isso. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 91/2025. Está aberta a votação do requerimento 91/2025. Requerimento 91/2025 aprovado. Requerimento 92/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que providencie a realização de estudos para a viabilidade da criação de um programa eficiente de fomento à prática da logística reversa no município. Este programa visa estabelecer parcerias com empresas fabricantes de pilhas e baterias, pneus, embalagens de agrotóxicos, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos, bem como fortalecer a cooperação com instituições que realizem a coleta de tampas plásticas e lacres metálicas para fins sociais. Data da entrada, 17/3/2025, autoria, Leandro Rogério Amitti e Raquel Mariano Bazelotto. Está em discussão o requerimento 92/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Leandro. Vou usar esse tempo para complementar até algo, Silvio, em relação ao tema anterior, que quando eu falei dos 20 milhões possíveis, o imposto de renda é o menor deles. O ICMS, de acordo com as informações, né, trazem uma grande possibilidade das empresas, tanto pelo lucro real como pelo lucro presumido. Então, a gente tem esse grande potencial e falta o fomento. Esse segundo requerimento, ele vai, quando eu e a Raquel pensamos sobre ele também vai ao encontro dessa ajuda que não necessita obrigatoriamente do poder executivo, né?
é uma ação que é externa. Toda empresa que trabalha com esses materiais, pneus, lâmpadas, elas têm, por lei, que praticar a logística reversa, né? Elas têm que dar um devido destino a esses insumos todos aí, né? No entanto, não é feito, e falta por parte do Poder Executivo, né, ao longo dos tempos, né, fazer o contato com essas empresas. Muitos municípios já o fazem, né, criar centrais de coleta na cidade. Eu já vi Curitiba, por exemplo, você tem algumas lixeiras especiais em que tem vários buracos. Em cada buraquinho daquela lixeira, você deposita um material diferente. Tem um buraco para lâmpadas, outro para pilhas, outro para medicamentos. Então, você consegue... Então, a parceria público-privada, novamente, né, ela passa aqui a imperar, e a gente instaura no município esse sistema de logística reversa. Então, o pneu vai poluir e muito, a lâmpada vai poluir e muito, e elas são jogadas no lixo comum, né? Só que elas têm uma série de aditivos químicos que vão lá no lixão, para as cidades que têm lixão, ou nos aterros sanitários para as cidades que os têm, poluir esse solo, degradar esse solo e gerar muitos mais problemas. Então, é importantíssimo nós pensarmos, o município pensar também, novamente a cultura. Tem a cultura, o fomento da cultura da doação e fomento da cultura da reciclagem, do reaproveitamento, né? Tem cidades que reaproveitam 100% dos seus pneus. Eles criam praças inteiras, eles criam academias ao ar livre só com pneus, né? Hoje, você vai lá na aula de crossfit, paga R$200 e fica empurrando pneu de trator para lá e para cá, né? Então, vamos dar uma destinação mais adequada a esses recursos. Então, vamos lá para o educandário fazer um jardim com bancos, assentos, brinquedos, só com pneus. Então, eu tenho artesãos, eu tenho possibilidades. Então, há uma infinidade de coisas que podem ser construídas a partir desse material que é descartado, assim como o descarte correto para evitar essa poluição. Mas o Poder Executivo, a empresa tem sim a responsabilidade da logística reversa, mas ela está muito distante. Então, ela se refugia naquele direito de não reciclar de fato, e nós também nos refugiamos num lugar que assim, é a responsabilidade dele, não é minha, então não vou me preocupar. Mas quem é lesado de fato é o próprio município. Ok? Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 92/2025. Está aberta a votação do requerimento 92/2025. Requerimento 92/2025 aprovado. Requerimento 93/2025. Requer ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da inclusão das ruas dos bairros Jardim Bonanza e Vila Fiore nas vias que serão contempladas com o recapeamento asfáltico do município. Data de entrada, 17/3/2025, autoria Valmir Lucinei Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 93/2025. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Valmir Jacomazzi. Então, a Vila Fiore e o Jardim Bonanza, bairros foram esquecidos aí há vários anos aí no seu recapeamento, tá? A única rua que foi recapeada no Bonanza foi a Avenida Brasil. Hoje tem um arrastão que está em péssimas condições e várias vias lá que estão também muito danificadas. Então, eu peço para contemplar, né, o recapeamento para esses dois bairros aí tão importantes na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 93/2025. Está aberta a votação do requerimento 93/2025. Requerimento 93/2025 aprovado. Indicação 05/2025. Indico dispensadas as formalidades regimentais que se oficia ao senhor prefeito municipal para, através da secretaria competente,
providencia a realização de uma força-tarefa para a desobstrução ou reparo de todas as bocas de lobo do município que estão entupidas ou danificadas. Data da entrada, 17/3/2025. Autoria, Valmir Lucilei Jacomazzi. A indicação lida pelo senhor secretário será encaminhada a quem de direito. Não havendo mais matéria por expediente, está inscrito para fazer uso da palavra na tribuna o vereador Leandro Amit. Com a palavra, por 15 minutos, o vereador. Boa noite novamente a todos, aos que chegaram há pouco, né? Ainda bem que chegaram, porque a fala dessa tribuna não teria nenhum sentido se não chegasse. Hoje eu vou usar a tribuna, né? Quebrando um pouco o protocolo, a gente vai falar dos projetos, questões sociais, muitas vezes, mas o uso da tribuna hoje é para fazer um agradecimento especial, né? Então vou ler um texto que fala em nome de todos os vereadores, né? Querida irmã Cecília Arantes, hoje nos faltam palavras para expressar o misto de sentimentos que invade nossos corações. Sentimos gratidão, admiração e, ao mesmo tempo, uma imensa saudade antecipada. Foram 7 anos de entrega, de amor incondicional, de dedicação intensa às nossas crianças e adolescentes por meio do Educandário Rosa Mística. 7 anos em que sua presença foi luz e esperança para tantos que tiveram suas vidas transformadas pelo seu trabalho. Seu olhar acolhedor, suas palavras sempre carregadas de fé e sua incansável missão de servir fizeram toda a diferença. O legado que a senhora deixa em nosso município é inestimável. Seu empenho não só proporcionou uma educação de qualidade, mas formou cidadãos mais humanos, mais conscientes, mais solidários. Sua presença tornou-se um alicerce na construção de uma comunidade mais justa e fraterna. O mundo precisa de mais pessoas como a senhora, de mais Cecílias, de mais corações dispostos a se doar como as irmãs da Providência o fazem. Seu exemplo nos inspira a continuar essa missão, a levar adiante a semente que plantou com tanto amor e dedicação. Mas não será fácil. Sua ausência deixará um vazio imenso, um espaço que dificilmente será preenchido, pois a marca que deixou em nossas vidas é única e eterna. Nos despedimos hoje, mas com a esperança de que este não seja um adeus, e sim um até breve. Que Deus continue iluminando seus passos, que sua caminhada seja sempre guiada pela providência divina e que, onde quer que esteja, a senhora continue sendo essa força transformadora que sempre foi entre nós. Nosso mais profundo e sincero agradecimento, irmã Cecília. Seu trabalho foi, é e sempre será inestimável. Com carinho e eterna gratidão, vereadores do município de Tietê. Eu tive que escrever algo, isso que fui pego, né, fui surpreendido. Eu sou prova viva, né, e desculpe se me emocionar, de que as irmãs da Providência transformam. Eu nasci numa comunidade muito pobre, em Sorocaba, passei muitas dificuldades, e todas as vezes que eu passei fome, eu sabia onde encontrar comida. É nas irmãs da Providência, no Jardim Novo Mundo, que sempre me acolheram, nos davam roupa, nos davam comida. É um trabalho muito mais intenso do que tem aqui hoje, porque é uma comunidade ainda mais carente, e vocês conhecem bem. Então, não tinha como me furtar a fazer essa homenagem, porque a irmã Cecília, como a irmã Luísa, como tantas outras, né, transformaram vidas. Então, nosso espaço, nossa casa legislativa é a casa do povo. E essas pessoas, para além de nós, vereadores, trabalham pelo povo. Nós nos doamos um pouquinho. Elas doam suas vidas integralmente pelo outro. Elas se anulam como seres humanos muitas vezes, mas ligadas a uma missão divina para cuidar do outro. Elas vão onde Deus pede
se despedem com tristeza, às vezes dor, mas elas vão onde Deus pede. E esse poder certamente é transformador. Para mim foi transformador. Grande parte dos meus amigos que não frequentaram, alguns já são falecidos, outros estão presos, outros se tornaram assassinos, certo? Muitos outros não tiveram a oportunidade que eu tive, de ser assistido educacionalmente, de ter a minha alimentação suplementada por meio daquela farinha milagrosa, né? Aquele suplemento milagroso, com casca de banana e tudo que se possa imaginar no meio, mas que reforçava a nossa dieta diária, com as orações feitas desde muito cedo, né? E todo esse trabalho. Então, minha fala não é só minha, né? É do Valmir, de tantos outros aqui tieteenses, que tem muita gratidão pelo trabalho que cada uma de vocês representa, e hoje eu escolho a irmã Cecília para homenagear, mas em nome dela eu agradeço a todas as irmãs da Providência, que fazem, para além de um trabalho religioso, um trabalho social, pois as pessoas lá assistidas, elas não são só católicas, elas não são só cristãs, né? São todas aquelas que têm alguma carência, alguma necessidade e buscam ajuda. Aqui são as crianças, em São Luís são os jovens, né? Em Tatuí são os idosos, e no São Vicente também os idosos. Então, em cada lugar, uma missão diferente, mas todas elas são de resgate da pessoa humana. Então, muito obrigado pelo serviço que prestaram que a senhora prestou ao longo de 7 anos aqui, né? E desses mais de 20 anos ao longo do nosso país. Você vai para onde Deus te leva, mas deixa a saudade conosco. Muito obrigado. Quero aqui agradecer ao vereador Leandro Amit pela palavra, aproveitando um momento curto aí, agradecer às irmãs da Providência, que a irmã pode saber muito mais do que eu, que esse momento é o único, e foi da providência de Deus, que nós conseguimos aí chamar, né, todas as entidades de Tietê, e tivemos o privilégio da senhora estar presente, praticamente nos últimos dias, senhor, aqui de Tietê, né, e veio aí apresentar para nós o educandário, também juntamente com o Lar São Vicente. Fico muito agradecido com a presença de todos vocês. Não havendo mais matéria para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Faltou a lista lá. Oi? Tem papel aqui. Adriano Jacinto, Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Professor Leandro Amit. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas, presente. E Valmir Giacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei 01/2025 dispõe sobre doação de terreno. Data de entrada 13/1/2025, autoria Poder Executivo. Esse projeto pretende autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel da sua propriedade à Mitra Arquidiocesana de Sorocaba, originalmente cedido para a construção da Igreja de São Paulo Apóstolo. Está em discussão o projeto de lei 01/2025. Está aberta a votação do projeto 01/2025. Projeto 01/2025 aprovado. Projeto de Lei 07/2025
dispõe sobre o direito assegurado às mulheres de acompanhamento durante as consultas médicas, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos de saúde públicos e privados do município de Tietê. Data da entrada, 30/1/2025, autoria Carlos Alexandre de Oliveira. Está em discussão o projeto de lei 07/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Presidente, boa noite a todos os funcionários da casa, nobres vereadores, público que nos acompanham, presentes aqui, as irmãs da Providência. Muito boa noite. Esse projeto, ele tem como principal objetivo, nobres colegas e aqueles que nos escutam, garantir à mulher que ela tenha direito a um acompanhante em sua consulta ou exame. De repente a mulher está naquele momento de vulnerabilidade, né? E encontra, de repente, dificuldades ali num trato do médico, numa consulta. Então é essencial que tenha um acompanhante ali, acompanhando ela de perto, né? Para que ela se sinta segura, para que ela possa ali ter segurança, né? Como bem claro, ter segurança. A gente vê aí nas redes sociais e TVs quantas mulheres, infelizmente, foram abusadas durante uma consulta, durante um exame, né? Se tivesse uma acompanhante não teria esse problema, né? Então, o projeto visa garantir essa segurança para as mulheres. Peço aos nobres colegas, claro, que apreciem favoravelmente e que as nossas mulheres possam ser assistidas mais de perto. Ah, mas a Santa Casa já faz, sim, a Santa Casa já cumpre, mas o posto de saúde de São Pedro não. O posto de saúde do Povo Feliz também não. Coab também não. Outros postos de saúde também não. Então, eu penso que precisamos aí abrir esse leque e cada vez mais cuidar daquelas que sempre cuidou da gente, né? Que são as mulheres. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 07/2025. Está aberta a votação para o projeto de lei 07/2025. Projeto de lei 07/2025 aprovado. Projeto de lei 11/2025. Dispõe sobre a criação do Conselho Empresarial do município de Tietê e dá outras providências. Data da entrada, 18/2/2025. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei lei 11/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 11/2025. Projeto de lei 11/2025 aprovado. Projeto de lei 13/2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de regularização dos cabos e fiação aérea irregulares e remoção dos excedentes e sem uso, instalado por concessionárias que operam ou utilizam rede aérea no município. Data da entrada, 18/2/2025. Autoria, Silvio Gabriel Freitas. Está em discussão o projeto de lei 13/2025. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Silvio Freitas. Salta aos olhos que a fiação aérea aqui em Tietê está fora da ordem. Por onde se anda, você vê fio pendurado, fio mal esticado, fio chegando ao chão, planta subindo no fio. A pessoa corre o risco de tropeçar, se machucar. Então está bagunçado. O que se pretende é melhorar um pouquinho essa poluição visual que a gente vê em Tietê. Você olha para baixo, é lixo e mato. Olha para cima, é fio pendurado, né? Então, Tietê merece um visual melhor. Isso é um problema muito sério. A gente verifica aí em outras cidades esse mesmo tipo de problema, né? E é uma coisa que dá para solucionar. Então, a empresa, normalmente a empresa que faz isso aí é terceirizada. Então, aquele que contrata tem que exigir um bom serviço, não é?
Essas empresas faturam milhões, são grandes empresas. E temos algumas empresas aqui também, local, que trabalham com isso, com TV a cabo, com internet, essas coisas aí. E hoje tem muito telefone fixo desativado e tem fiação aí à toa, que precisa ser retirada, é possível ser retirada sem causar, nenhuma dificuldade na comunicação. Então, o que nós estamos buscando nesse projeto é acabar com essa poluição visual. E é mexendo no bolso que a coisa funciona, não é assim? Então, ali nós temos estipulado uma multa que, se aplicada para cada irregularidade, a gente dobra a arrecadação do município, não é? Mas não é essa a finalidade. A finalidade é diminuir o risco e acabar com essa poluição visual. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 13/2025. Quero aqui parabenizar pelo projeto de lei, Silvio. Eu tive um requerimento referente a esse assunto, no qual a elétrica responsável pelos postes, ela pediu que eu mandasse o endereço de cada lugar. E tinha que mandar todas as ruas de Tietê, porque não tinha todas as ruas. Infelizmente, todas são tomadas por esses fios e muitos aí causando prejuízo. E além da poluição visual, a gente fica com essa fiação lá, sem uso, e pode causar danos mesmo para os munícipes. Está aberta a votação para o projeto 13/2025. Projeto 13/2025 aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 01/2025. Confere medalha Pirapora de Curuçá ao senhor Raul Bonadia Rodrigues. Data da entrada, 24/2/2025. Autoria, João Batista Martellini Filho. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria, se for possível, solicitar que o senhor secretário faça a leitura do preâmbulo do currículo do homenageado. Pois não. O currículo é muito extenso, mas o secretário legislativo separou o preâmbulo, pelo menos. Muito obrigado. Raul Bonadia Rodrigues. Nascido e criado em Tietê, filho de Eduardo Mário Fernandes Rodrigues, conhecido carinhosamente como Mosquitão, e de Sandra Maria Bonadia Rodrigues, Raul Bonadia Rodrigues estudou em escolas locais, como o Colégio Gradual, o Colégio Ativo Objetivo e o Colégio Absoluto Ângulo, onde desenvolveu os valores que o acompanham até hoje. Foi também na sua infância em Tietê que a paixão pela aviação tomou forma, impulsionando sua carreira como piloto. Concluiu o curso de piloto privado em 2014 no Aeroclube de Tietê, iniciando uma jornada que o levaria a importantes realizações. Ingressou na Universidade Anhembi Morumbi em 2013, onde se formou bacharel em aviação civil em 2015. No mesmo ano, foi aprovado no processo seletivo para a pós-graduação em segurança de voo e aeronavegabilidade continuada pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, uma das mais renomadas instituições de aviação e aeronáutica do mundo, tornando-se em 2016, aos 21 anos de idade, o aluno mais jovem a concluir um curso de pós-graduação na instituição. Desde 2017, trabalha como piloto na indústria da aviação executiva, atualmente pilotando a aeronave Phenom 300, um modelo de grande renome da Embraer, que representa com orgulho a engenharia brasileira no mercado mundial. Sua trajetória recente inclui uma missão de apoio humanitário durante as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, quando realizou voos transportando suprimentos e evacuando vítimas, operação realizada em cooperação com a Força Aérea Brasileira. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo 01/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor, doutor João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários desta casa, demais pessoas que nos assistem. O ano passado, foi de autoria minha um requerimento que a Câmara acabou aprovando e fez uma homenagem para
o senhor Raul, com referência a esse serviço humanitário que ele prestou nas enchentes lá. Na época eu não podia apresentar a medalha do Pirapora do Curuçá, porque eu já tinha apresentado, estava dentro do limite, então agora estou apresentando a medalha do Pirapora do Curuçá para esse jovem que enaltece o nome de Tietê, região afora. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo 01/2025. Está aberta a votação do projeto de decreto legislativo 01/2025. Projeto de decreto legislativo 01/2025 está aprovado. Projeto de lei 18/2025. Dispõe-se a abertura de crédito especial no valor de R$ 344 mil. Data de entrada 6/3/2025. Autoria Poder Executivo. Este projeto pretende autorização para abrir crédito adicional especial no orçamento da Prefeitura, no valor de R$ 344 mil, somente para alterar a dotação orçamentária, na concessão de ajuda financeira para a entidade Me Ajude, para que os recursos destinados pela emenda impositiva do vereador Adriano Aronchi sejam para investimentos e não para despesas correntes. Está em discussão o projeto de lei 18/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Adriano Aronchi. Gostaria só de elucidar um pouco. Quando a gente fez a emenda impositiva no passado, eu fiz a destinação da emenda impositiva em nome do Me Ajude, e não sei se foi uma falha ou se foi até uma falta de atenção. O meu... Na hora não dava? Mas o meu compromisso com o Me Ajude era o seguinte, que esse repasse de dinheiro público feito através dessa Câmara pela Prefeitura é para que eles comecem ou até finalizem a construção de sua sede. Eles gastam dezenas de milhares de reais com aluguéis de terrenos para fazer a hospedagem dos animais recuperados da rua, e eles não têm um canto deles. Com muita briga no mandato passado, a gente conseguiu, com o último governo, a doação de um terreno ali perto da Vila Ipomeia, ali perto do Zanqueta ali. A prefeitura cedeu um terreno para que o Me Ajude tenha a sede deles. Só que quem não cerca não é dono. Eles têm um pasto aberto lá que não serve para nada para eles. E o meu compromisso com eles é para que primeiro eles façam o muro, cerque, e eles comecem a fazer os equipamentos dentro, por exemplo, o laboratório, recepção, as baias de hospedagem. E a forma que foi alocada essa verba para eles ano passado entrava no custeio recorrente do dia a dia. Ou seja, mais uma vez esse dinheiro entra, esse dinheiro é usado em toda a operação durante o ano e eles continuam sem sede. E aí eu falei que o compromisso era esse, que eu quero ver uma sede. Todas as entidades têm sua sede, eles não têm a sede. Eu queria ver a sede em pé e esse era o compromisso. Então está sendo feita uma correção aí para que eles possam usar esse dinheiro recebido pelo município para a construção do canto deles lá, do prédio deles lá, ao invés de ter que usar esse dinheiro no custeio diário deles. É isso aí. Continua em discussão o projeto de lei 18/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 18/2025. Projeto de lei 18/2025 aprovado. Não havendo mais matéria para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para a explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco
os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2025, terça-feira próxima, às 18h30. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.